E agora vamos falar de uma novidade que poderia dar uma chacoalhada no cenário político brasileiro, porque o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, lidera uma proposta legislativa que visa modificar o período de inelegibilidade no Brasil, reduzindo de 8 para 2 anos. Esse PL, o projeto de lei complementar, o número 141 de 2023, se aprovado, poderia beneficiar políticos condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi discutida em reunião com Bolsonaro e membros do Partido Liberal lá em Brasília, com apoio estratégico de líderes do Centrão. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, atua como relator, enquanto articuladores estão buscando um presidente neutro para facilitar a aprovação. Cresce o apoio ao projeto entre parlamentares do PL e do Centrão, aumentando as chances de sucesso, e temos junto conosco hoje aqui no Braddock Show o deputado Bibo Nunes. Muito deputado, é um prazer tê-lo conosco aqui no Braddock Show. Uma honra toda minha. Boa noite a todos os telespectadores do Braddock Show, vocês aí, colegas de comunicação. Imensa honra estar aí. Deputado, explique para a gente, por favor, um pouco mais sobre esse projeto, e depois a gente abre para os comentários e as perguntas, os nossos comentários. Qual é o objetivo desse projeto que o senhor está liderando? O objetivo é reduzir a inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. Começou assim a inelegibilidade. Em 1990, a punição era por 3 anos. Depois, em 2010, mudou para 8 anos, que persiste até hoje. 8 anos é demais, não tem o porquê. Ainda mais num país onde a política está muito judicializada. É muito mais viável esse afastamento de 8 anos de um político que tenha condições de vencer uma eleição, afastando ele, normalmente com motivos fúteis, como é o caso do presidente Bolsonaro, por exemplo. 8 anos inelegível porque falou numa reunião com embaixadores que não votam no Brasil, não influenciam ninguém no Brasil, ou então por estar presente num desfile cívico-militar onde fez política. Cabe 8 anos de impunidade por isto? É demais. E a punição para o político corrupto, político ladrão, o político criminoso, tem a justiça comum, tem o Código Penal, tem a lei da improbidade para condenar, botar na cadeia, pegar o dinheiro de volta do que eles roubaram. E não simplesmente, dá tantos anos de inelegibilidade como punição. Muitos ficam inelegíveis, continuam com o dinheiro que roubaram, continuam a todo o mercado como bem entendem e apenas inelegíveis. Inelegibilidade não é algo para ter esse tipo de punição como exemplo. E quando eu apresentei esse projeto, a minha assinatura era suficiente, mas quis pegar apoio. Na tarde, eu consegui mais 72 deputados, numa tarde apenas. Depois, hoje pela manhã, quando estourou na mídia em todo o Brasil, em todos os lugares, mais de 20 deputados já vieram falar comigo para assinar o projeto, que hoje não dá mais. E o que fiquei muito feliz é que também quem é a favor dessa minha posição é o presidente da Câmara. Hugo Mota também disse que 8 anos é muito prazo, é demais. Então, o presidente da Câmara, estando a favor também, me ajuda muito. E eu sinto um ambiente muito bom para que nós venhamos a conseguir os 257 votos, porque é um projeto de lei complementar. Rodrigo Constantino, sua pergunta para o deputado. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui. A pergunta que eu vou fazer é muito clara e objetiva, né? Que a inelegibilidade do Jair Bolsonaro é absurda. Isso salta aos olhos de qualquer pessoa, né, minimamente atenta ao quadro brasileiro. Então, não há como chamar de democracia, acabei de dizer isso, se ele não puder ser eleito. Se ele não puder ser candidato, né? Eleito, quem deveria decidir é justamente o povo, e aí que está o problema, que uma turma aí não está querendo deixar o povo decidir. A pergunta que eu te faço é, qual a chance concreta disso avançar, se o senhor tem percebido aí uma receptividade favorável a essa ideia realmente, se a gente pode começar a sonhar com uma reversão dessas, ou se isso é uma espécie de ilusão nossa? Não, nada de ilusório, muito real.
257 votos, eu não tenho a mínima dúvida de que nós teremos na Câmara, depois 2/3 também lá no Senado, com o apoio do presidente Hugo Motta, que também concorda que 8 anos é demais, é um absurdo. 2 anos. Começa o seguinte, terminou a eleição, a partir daí conta 2 anos. Então, ficará fora por uma eleição. É uma punição justa, fica inelegível por uma eleição. Agora, 8 anos é um absurdo. Foi de 3 para 8 por quê? Aquele ímpeto, aquele comportamento até efeito manada, que nem teve em 8 de janeiro, que quantos inocentes entraram na onda ali, quebrando algumas coisas, efeito manada, comportamento de massa. E em 2010, todo mundo, tem que punir o político corrupto, o político ladrão, coisa assim, mas esse projeto meu não tem nada a ver com ficha limpa. Nada a ver com ficha limpa. Simplesmente é um absurdo esse período de 8 anos, que serve simplesmente para deixar políticos com possibilidade de vitória fora, através da judicialização que nós temos hoje no Brasil. Vai para o TSE, sabe que assim funciona. E eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que nós temos hoje no Brasil. E a possibilidade de aprovação é muito grande, ainda mais agora com o presidente Hugo Motta, que é um homem de fibra, veio para combater as injustiças e mostrar a realidade. Político, corrupto, criminoso, tem que sofrer na lei, na justiça comum, no Código Penal, no Código Civil, na lei de improbidade. Tem que botar na cadeia e não dar simplesmente... Até concordo, deixa uma eleição sem poder ser candidato. Agora, 8 anos é demais. Antes era 3. Por que 8? 3 estava de bom tamanho. Vamos deixar uma eleição só, porque 2 anos ou 3 dá na mesma. Família Rosso, sua pergunta para o deputado. Deputado, boa noite. Eu estou tentando aqui pensar com todos os meus botões, realmente, porque a gente avalia aí o TSE, a forma política que ele tem agido, e pelo que eu entendi, então o seu projeto é mudar essa inelegibilidade quando é decretada ali pelo TSE, mas... porque eu acho que muita gente vai fazer essa confusão aí, que poderia beneficiar políticos corruptos. Então, eu até gostaria de te dar já essa bola para o senhor poder explicar, ou ficaria a seu critério, mas acho que é um ponto muito importante para ser esclarecido aqui hoje. Sim, político corrupto tem que ir para a cadeia, tem que ser penalizado com as leis brasileiras, com o Código Penal. O corrupto é cadeia, devolve o que roubou. É assim que funciona. Não é deixando ele inelegível por 8 anos que vai ser penalidade. É como o juiz que comete um crime e é afastado, perde o cargo, mas continua recebendo o seu salário. Esse tipo de punição não serve. E algumas pessoas dizem, mas vão dizer que é inconstitucional. Inconstitucional? Da onde? Quando era 3 anos e passou para 8? Não tem problema nenhum. É uma questão de tempo. Reduz de 8 para 2. Então não tem nada de inconstitucional. Silvio Navarro, sua pergunta para o deputado. Deputado, boa noite. Boa noite. Porque enquanto eu falava, eu lembrava aqui que o último processo de impeachment no Brasil, a última presidente que foi colocada para fora da presidência da República, não ficou inelegível, por conta de uma manobra do senhor Ricardo Lewandowski, à época, e Renan Calheiros, presidente do Senado e do Supremo. Mas para uma pergunta do ponto de vista de tramitação, pelo que eu entendi, o senhor está apresentando um projeto de lei, é uma alteração na lei da ficha alteração na lei da ficha limpa, seria isso? Porque se for isso, é uma lei de lei que entra pela CCJ, não é emenda constitucional. A primeira lei é de 1990, que o período era de 3 anos. Em 2010, eu tenho até o número da lei, não tenho aqui, mudou para 8 anos. Mas eu nunca pensei em ficha limpa. Estamos pensando apenas na inelegibilidade com o absurdo desse tempo. Não tem a ver nada contra a ficha limpa. Ficha limpa não tem nada a ver com esse projeto. Pode até estar junto, mas não tem nada a ver e não foi inspirado em ser contra a ficha limpa, em momento algum. Eu acho que o político corrupto tem que ser penalizado ao máximo, mas isso dentro das leis que tem aqui no Brasil, que são suficientes.
Código Penal, como eu disse, justiça comum, tem que punir com cadeia, prisão, devolver o que roubou, entre outras coisas. Agora, deixar inelegível alguém por 8 anos e continua solto por aí, não dá. Olha a justiça no Brasil. Senhor Sérgio Cabral, 400 anos de condenação, está onde? Prisão domiciliar numa mansão. Que punição é essa? Está tudo errado no Brasil. Então vamos colocar tudo no seu devido lugar. Político corrupto, criminoso, tem que ser punido com cadeia, com prisão e devolvendo o que roubou ou mais punição se cometer um crime ou coisa assim. Agora, inelegibilidade, como tem o apoio agora do presidente Hugo Mota, cá para nós, 8 anos é um absurdo, absurdo. E outra, quantos políticos de esquerda foram punidos nos últimos 3 ou 2 anos? Tudo político de direita que é punido nesse país. Só político de direita, porque a nossa justiça hoje está muito influente na política. Infelizmente, repito, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Vamos daqui a pouco voltar a falar sobre isso. O Silvio teve um probleminha técnico, mas já está de volta. Enquanto isso, vamos falar de educação, porque você sabia que existe escola sem doutrinação ideológica e que é ótima para o desenvolvimento do seu filho, e ela tem nome, é St. Mary's School. Ensino bilíngue tem nome, conhecimento também. St. Mary, do maternal ao ensino médio, estudando e falando inglês. St. Mary, St. Mary, St. Mary's School, St. Mary. E na St. Mary's School, seu filho é preparado para a vida, porque além de conteúdos curricular, da grade curricular tradicional, outros conteúdos são inseridos para agregar na formação da vida profissional e pessoal do seu filho, inclusive inglês e música. Então, escola bilíngue sem doutrinação ideológica para o seu filho é St. Mary's School. Para saber mais, envie um WhatsApp no DDD 13 2138 9112. Vou repetir, DDD 13 2138 9112. E para encerrar o nosso Bradock de hoje, vamos dar uma notícia um pouquinho mais, vamos dizer assim, hilária, cômica, irônica, não sei como defini-la, porque temos agora no Congresso a batalha dos bonés, né? E os bonés usados por ministros de Lula é vendido por R$80 e vira alvo de críticas, inclusive na própria Globo News. O marqueteiro do governo do PT continua demonstrando a sua obsessão por aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Dessa vez, os ministros do governo Lula passaram a ostentar bonés com um slogan supostamente popular, que rapidamente virou um item comercializado na internet, e até a apresentadora da Globo News, Daniela Lima, detonou a iniciativa ao vivo e a cores. Vamos ouvir. O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim, de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição, que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então, o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender lado A ou lado B, gente. Trata-se de defender contexto. A oposição está, sim, explorando um flanco que é legítimo, que é sobre o qual que a Miriam vai falar, a inflação dos alimentos. Sim, está caro. Tem uma série de fatores, a Miriam vai explicar a expertise dela, eu vou deixar com quem sabe. Eu vou perguntar para o deputado sobre essa história, essa batalha dos bonés, onde estamos indo e qual o nível do ridículo que chegou essa questão da marketagem do governo Lula. Olha, eu acho tragicômico. Queria um adjetivo, né? Eu boto de tragicômico essa disputa de bonés aí. Não leva a nada, não tem seriedade, não tem aprofundamento ideológico, nada. É uma brincadeira de mau gosto que não leva a nada. Precisamos de seriedade nesse momento no Brasil. Fabinho Barroso, seu comentário, que estamos já finalmente aqui no nosso Bradock. Olha, eu vou aproveitar a oportunidade do deputado estar aqui.
Deputado, eu quero te fazer uma consideração e te propor algo. Eu tenho certeza que o senhor é um homem íntegro. Eu acompanho o trabalho e sei, né, das dificuldades, tudo que tem ocorrido. Se o senhor puder fazer a gentileza de mandar esse projeto de lei para que eu leia e possa destrinchar essa comunicação, para que não fique essa coisa, né, de que a direita está apoiando corruptos, ou que, assim, se o senhor puder fazer esse favor, Não, eu te direita agradeço. não apoia corrupto. Quem Eu falou sei, isso? mas Direita apoia corrupto? Hã? eu sei, deputado. De Pessoas mal forma alguma, intencionadas, querendo deturpar. Isso não existe. exatamente. Para não ter essa deturpação, inclusive pelo pessoal que nos assiste, eu faço questão, porque eu tenho certeza que o senhor jamais faria a proposição de um projeto de lei, né, que enaltecesse os bandidos do Brasil. Pelo contrário, é que é muita injustiça mesmo. Tentando sintetizar o que a Fabi está colocando, eu acho que é mais ou menos assim. Tem gente que interpretou isso da seguinte maneira: para livrar um inocente perseguido, vai ter que livrar junto gente que não presta. É mais ou menos isso. Negativo. Tem a justiça comum para isso, tem o Código Penal para punir quem merece. Então, eu fico aqui à disposição, deputado. Me coloca. Como é que eu te mando? Vem ter meu telefone aí, manda que eu te mando. O deputado fez um bom prazer. ponto aqui, né? A lei em si está sendo usada como instrumento de perseguição apenas para direitistas. É igualzinho essa questão de fake news. Nem o André Janones está em inquérito. Nem o André Janones. Né? Então, de novo, se o negócio é usado só como instrumento de porrete contra a direita, então acaba com um instrumento, né? Porque é uma guerra desigual. É o que acontece hoje. E não é opinião, é constatação. André Janones, um anjinho. Enquanto de direita, qualquer coisinha é suspeito e já querem indiciar, já querem condenar. Esta é a verdade, não é opinião, é constatação. Eu acho que temos de volta o Silvio Navarro para o último comentário. Temos 2 minutinhos. Silvio, por favor. Não, deputado, eu acho que eu tive um problema com conexão aqui, eu não entendi ao certo. Eu queria entender a tramitação, eu não sei se deu tempo do senhor responder, porque se é um projeto de lei, ele entra ali pela CCJ e ele não tem um caminho tão difícil até o plenário como uma emenda constitucional. Então nós estamos... Sinal verde Carrefour, o caminho está liberado para aproveitar as nossas ofertas imperdíveis. Esse processo passe do ponto de vista legislativo. Se fosse uma PEC, a gente teria um quórum qualificadíssimo e o Supremo ainda provavelmente tentaria, talvez, atrapalhar o processo legislativo. Se fosse PEC, teria que começar com uma comissão especial. Ia complicar muito. Mas hoje, como é um projeto complementar, ele vai ser analisado e aprovado, creio, tenho certeza, na CCJ, e depois vem para o plenário. Com 257 votos aprovamos e depois vai para o Senado, onde também deverá ser aprovado. Porque estou muito empolgado com o presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, estar de acordo que 8 anos de inelegibilidade é um absurdo. Estou feliz. Um grande apoio. Com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto, um tema muito importante, a proposta muito relevante. Eu queria, começando, agradecendo todos os nossos convidados e agradecer também ao deputado por ter estado conosco hoje nesse assunto, explicando esse assunto tão relevante. Deputado Nunes, foi um grande prazer, volte sempre. Uma honra, sempre à disposição. Boa noite a todos e depois me pede que eu mando a lei, tá? Só dá um oi para mim que eu respondo com a lei. Obrigado, hein? Obrigado, deputado. E muito obrigado também ao nosso Silvio Navarro, meu parceiro. Nós vemos no próximo Bradock. Muito obrigado, até mais. Boa noite, meus amigos. Boa noite, audiência. Fiquem com Deus. Muito boa noite também, Silvio. Boa noite também à nossa rainha do judiciário, Fabi Barroso. Sempre um prazeraço. Até o próximo Bradock. O prazer é meu e eu ainda vou, deputado, eu quero dizer que estou do mesmo lado. Então, vamos juntos aí, né? Não deixar esse pessoal já falar coisas que não são verídicas, né? Eu sei que a briga está bem difícil, deputado. Eis-me aqui. Te manda o projeto. Obrigado, Fabi. E para o nosso guerreiro da liberdade, Rodrigo Constantino, muito boa noite e até amanhã. Boa noite, Cauti, boa noite, Fabi, Silvio, deputado, e já fica um slogan para ajudar, né?
Bolsonaro inelegível não é democracia. Não existe democracia se o Bolsonaro não puder ser candidato. Isso é ridículo. Boa noite a todos e até amanhã. Muito boa noite, Consta, e boa noite ao nosso público. Nós vemos amanhã, sempre aqui no Bradock, a partir das 8 horas, para comentar junto com vocês as principais notícias do dia. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até amanhã.